Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Alfieri, sou professor de Direito Constitucional aqui do Energia Concursos. E prazer muito grande estar aqui com você para começar a falar um pouquinho sobre a lei orgânica do município de Capivari de Baixo. Então, eu vou colocar agora o nosso material, vou projetar o nosso material para você poder acompanhar a aula. Vou colocar as minhas redes sociais também. Estou inteiramente à sua disposição. Inclusive, já fica o convite para você me seguir aí nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, que é onde eu tenho, digamos assim, um maior contato com o pessoal. E vai ser um prazer ter você nas minhas redes sociais. Me coloco à disposição se você quiser me mandar um direct, né, uma mensagem sobre alguma dúvida referente ao conteúdo, se você quiser fazer alguma sugestão, né, algum elogio também, que a gente gosta de receber, enfim. Então, vou deixar também as minhas redes sociais, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns artigos da lei orgânica, claro que a gente não vai falar sobre tudo, até porque nem daria tempo, tá? Mas a gente vai falar de alguns dispositivos que eu acredito que sejam aqueles mais possíveis, né, de caírem na sua prova. E eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila esses dispositivos da lei orgânica, tá? Mas antes disso, antes da gente começar a falar sobre a lei orgânica propriamente dita, eu quero fazer com você uma introdução para explicar para você, antes de mais nada, o que é uma lei orgânica, tá? Para que serve uma lei orgânica, principalmente se você não tem muita familiaridade com as matérias jurídicas. Então, eu acho que essa introdução ela vai ser interessante para você, tá bom? Vou começar aqui, então, o compartilhamento do nosso material. Pronto, tá aí minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, meu YouTube. Fica o convite, tá bom? Meu Instagram, Prof. Sérgio Alfieri, que é atualmente a rede social que eu tenho mais, eu utilizo mais, tá bom? E eu espero que você goste e compreenda, tá bom? A nossa matéria. Vamos lá. Lei Orgânica do município de Capivari de Baixo. Pessoal, antes de mais nada, como eu falei, eu quero fazer uma introdução com você. Alguns esclarecimentos. Dentro do nosso país, nós temos basicamente a seguinte estrutura. No topo de tudo, nós temos a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é a lei mais importante que a gente tem. É a nossa lei máxima, ou como alguns preferem dizer, né, é a nossa lei das leis. A Constituição Federal, como ela está no topo do nosso ordenamento, como ela está no topo de tudo, ela é uma Constituição Suprema. O que significa dizer que todas as leis que estão abaixo dela devem obrigatoriamente respeitar a Constituição Federal. É preciso que haja uma relação de compatibilidade de todas as demais leis para com a Constituição. Se eu tenho, por exemplo, uma lei que é editada, que é elaborada, e essa lei viola algum dispositivo da Constituição Federal, então nós dizemos que essa lei ela é inconstitucional. Surge o vício, né? Surge o defeito que nós chamamos de inconstitucionalidade, que nada mais é do que uma lei ofender a Constituição. Tá bom? Beleza, a nossa Constituição Federal, então, ela é suprema. Então, ela está no topo da nossa pirâmide. Ela está no topo de tudo. Beleza. Abaixo da Constituição Federal, nós temos as constituições estaduais. Cada estado tem a sua Constituição. Então, o estado de Santa Catarina tem a sua Constituição estadual, o estado de São Paulo tem a sua Constituição, o estado do Rio de Janeiro e por aí afora. Todos os estados têm. As constituições estaduais,
são as leis mais importantes dentro do respectivo estado. A Constituição Estadual, ela traz as regras básicas, as regras essenciais de organização desse estado. Como que vai funcionar esse estado? Como é que vai funcionar a administração desse estado? Como é que vai funcionar a Assembleia Legislativa? Como que o Poder Legislativo vai ser organizado? Como que o Poder Executivo vai ser organizado? Tá certo? Então, dentro de um estado, a Constituição Estadual fica no topo, mas sempre respeitando a Constituição Federal. Agora, abaixo do plano estadual, portanto, no plano municipal, nós vamos ter as leis orgânicas, que é exatamente o ponto que a gente vai trabalhar. A lei orgânica de um município é a lei mais importante dentro desse município. É a lei que vai trazer todas as regras, todas as normas essenciais sobre a organização, sobre a administração, sobre o funcionamento desse município. Como que esse município vai funcionar? Como é que vai funcionar a Câmara de Vereadores? Quais são as atribuições do prefeito? Como que funciona a administração municipal, os servidores públicos municipais? Enfim. Então, é como se, só para você entender, a lei orgânica do município, ela fosse a Constituição Municipal. É que, na verdade, a gente não usa esse nome, a gente não usa esse termo, né? Tecnicamente, não é correto falar Constituição Municipal. Isso não existe, tá? O que existe é Lei Orgânica Municipal. Mas só para você entender que a lei orgânica, ela é como se fosse a Constituição do município. Então, todas as outras leis municipais, todas as demais leis municipais, devem respeitar a lei orgânica, devem ser compatíveis com a lei orgânica. E essa lei orgânica, por sua vez, tem que respeitar a Constituição estadual e, por óbvio, também tem que respeitar a Constituição federal. Ah, professor, então, no caso aqui do município de Capivari de Baixo, a lei orgânica tem que respeitar a Constituição do Estado de Santa Catarina? Isso. Que, por sua vez, tem que respeitar a Constituição Federal? Exatamente. É como se fosse uma escadinha, tá? Repare que o Distrito Federal também tem uma lei orgânica, viu? Então, não existe Constituição distrital. Existe lei orgânica do Distrito Federal. Professor, mas o Distrito Federal, ele é um município? Não. O Distrito Federal é o Distrito Federal. O nosso país, ele é organizado da seguinte forma. Nós temos a União, nós temos os estados membros, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, nós temos os municípios e nós temos o Distrito Federal. Tá certo? Esses são os entes federados que compõem a Federação Brasileira. Tá? São os níveis da federação. União, estados, municípios e DF. Então, o Distrito Federal, ele é um ente autônomo. Ele não é nem um estado, nem um município. Ele é o Distrito Federal. Só que o Distrito Federal, ele é um ente meio híbrido, meio misto. Ora, ele parece um pouco município, ora, ele parece um pouco estado. Ele é meio que a junção dos dois. Então, acabou ficando definido que o Distrito Federal, ele também é organizado, também é estruturado a partir de uma lei orgânica, tá bom? Só esse esclarecimento que eu queria fazer. Dito isso, partindo de todas essas premissas que eu acabei de explicar para você, porque eu realmente acredito que essa introdução é necessária e vai te ajudar a compreender melhor o nosso tema, agora a gente vai partir para o estudo dos principais artigos da lei orgânica do município de Capivari de Baixo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos, então, como dizem, né, popularmente, vamos começar pelo começo. E o começo da lei orgânica traz as disposições preliminares, como se aqui fosse o resumão do que está por vir, tá? E o artigo 1º da lei orgânica vai dizer o seguinte:
Conforme assegura a Constituição Federal, a Câmara Municipal de Capivari de Baixo promulga a Lei Orgânica Municipal, que regerá o município dentro dos princípios básicos que norteiam e fundamentam sua estrutura legal, administrativa e política, seu desenvolvimento socioeconômico, político e cultural. Beleza. O que o artigo 1º está dizendo? Ele está inaugurando a lei orgânica. Tá certo? Ele está inaugurando. Então ele fala o seguinte, olha, a Constituição Federal tem um artigo lá que diz o seguinte, quem elabora, quem cria a lei orgânica de um município é a sua Câmara Municipal, é a sua Câmara de Vereadores. A Câmara Municipal, Câmara de Vereadores, é a casa legislativa do município, ok? É o órgão que exerce o poder legislativo a nível municipal. Então, a Câmara Municipal, ela é responsável por elaborar as leis municipais, mas, primeiro, né, o mais importante de tudo, é a Câmara Municipal que elabora a lei orgânica. Então, é a Câmara Municipal que elabora a lei orgânica do município. Por quê? Porque a Constituição Federal manda que assim seja feito. Inclusive, a Constituição Federal prevê lá o procedimento de elaboração das leis orgânicas municipais. Esse procedimento, está lá previsto na Constituição Federal, deve ser respeitado pelas câmaras. Ok? Beleza. Aí ele fala que a Câmara Municipal promulga a lei orgânica que regerá o município. Foi como eu falei agora. É a lei orgânica que vai trazer as regras essenciais sobre o município. Como que vai funcionar a administração municipal, como que vai funcionar o poder legislativo municipal, o poder executivo municipal, quais são as funções dos vereadores, da Câmara, dos prefeitos, quais são os tipos de leis, espécies normativas que podem ser criadas dentro do município, tá? Uma série de informações essenciais, tá bom? Maravilha. Então, esse é o artigo 1º. Na sequência, o artigo 2º vai dizer para a gente que o município de Capivari de Baixo é uma unidade do estado de Santa Catarina, perfeito, então ele está deixando claro, ó, o município de Capivari de Baixo, ele integra, ele faz parte do estado de Santa Catarina. Fundado em 30 de março de 1992, pela Lei 8.556, tem personalidade jurídica e direito interno e autonomia, possuindo aproximadamente 46,81 km², limitando-se ao norte com o município de Gravatal, ao sul com o município de Tubarão, ao oeste também com o município de Tubarão e a leste com o município de Laguna. Bom, aí ele traz aqui no artigo 2º algumas características, digamos assim, geográficas do município de Capivari de Baixo. Então ele fala, né, quais são os limites, tem ali, ele faz limite com o município de Tubarão, etc, etc, tá? Fala, inclusive, aproximadamente a área do município, tá? Só que, dentro desse conjunto de informações do artigo 2º, o que é o mais importante que eu quero destacar? Essa parte aqui, ó. O município tem personalidade jurídica e direito interno e autonomia. Vamos pegar isso aqui. Você se lembra que no slide anterior eu coloquei os entes federados? União, Estados, Municípios e DF? Vamos voltar nisso aqui. O Brasil é formado pela União, pelos Estados-membros, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Beleza. Esses são os entes federativos. Tá. Todos esses entes, União, Estados, Municípios e DF, são pessoas jurídicas. Tá? Todos esses entes aqui, eles são pessoas jurídicas. Só que eles são pessoas jurídicas de direito público, interno.
tá? Essa é a natureza jurídica dos entes. Então, todos esses entes são pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive o município. E é exatamente isso que o artigo 2º começa dizendo. Ok? Às vezes as pessoas acham que pessoa jurídica é só empresa. Ah, é porque fulano tem uma empresa que é uma pessoa jurídica. Não. A empresa é um tipo de pessoa jurídica. Mas eu tenho várias espécies de pessoa jurídica. Como, por exemplo, os entes federados. Os entes federados. Só que eles são pessoas jurídicas de direito público, porque são criadas pelo governo, né? São criadas aí pelo poder público, e interno, direito público interno. Por quê? Porque estão dentro aqui do Brasil, atuam no plano interno, tá certo? Pois muito bem. Todas essas pessoas jurídicas aqui, União, Estados, municípios DF, têm personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Tem personalidade jurídica. Beleza? Tem personalidade jurídica. Então, eles vão ter patrimônio próprio, vão ter os bens que pertencem à União, os estados, municípios, etc. E todos eles têm autonomia. Autonomia. Essa parte aqui é muito importante você entender. Vou colocar até um asterisco. O que significa dizer que os entes federados eles têm autonomia? A gente não pode dizer que os entes federados, a União, os estados, municípios DF, têm soberania. Isso está errado. Por quê? Porque soberania é um conceito ligado ao plano externo, ao plano internacional. Tá? Então, quando eu falo assim, determinado país é soberano. Tudo bem, aí eu estou falando do país, estou falando da órbita internacional. Ser soberano significa que aquele país tem condições, tem poder suficiente para tomar as suas próprias decisões sem que ninguém interfira. Agora, quando a gente fala no plano interno, que é o caso da União, Estados, municípios e DF, a gente não fala que esses entes têm soberania, a gente fala que eles têm autonomia. E essa autonomia significa dizer que cada um desses entes tem poder, entre aspas, suficiente para se auto-organizar, se auto-administrar, cuidar das suas finanças, eleger seus governantes, seus prefeitos, seus governadores, seus parlamentares, como os vereadores, os deputados, cuidar das suas finanças ali. E essa autonomia é o que garante que um ente não interfira no funcionamento do outro. Então é muito comum, às vezes, a pessoa pensar que, por exemplo, a União ela está hierarquicamente acima do município ou do estado. Nada disso. Não existe hierarquia entre os entes federados. Existe. A União, ela não é mais ou menos que o estado, que o município. O estado não é mais ou menos que o município. Nada disso. Todos eles têm autonomia. Cada um atua dentro da sua área de competência. Então, existem alguns assuntos, por exemplo, que só o município pode tratar. E o Estado, a União, não tem que interferir. É assunto do município. Não tem que interferir. Se o município está dentro da sua esfera de competência, ele tem autonomia para decidir sobre aquele assunto que é melhor para ele. Mesma coisa o Estado. O Estado vai criar uma lei dentro da sua esfera de competência. A União não tem que interferir. Então, essa autonomia é o que garante, digamos assim, a independência no funcionamento dos entes federados. É o que garante que um ente não interfira no funcionamento do outro. Tá certo? Essa é a ideia de autonomia que o artigo 2º aí da lei orgânica quer deixar muito claro. Tá? Então, o artigo 2º ele está simplesmente
confirmando, tá? Ele está confirmando todas essas informações que estão previstas até mesmo na Constituição Federal. O artigo 2º está só ratificando, está só confirmando. Beleza? Guarda essas informações, principalmente o que diz respeito à autonomia, porque daqui a pouco a gente vai voltar aí nesse ponto. Beleza? Bom, avançando, veja que, professor, mas não tem outros artigos tratando sobre disposições preliminares? Tem, né? Só que eu pincei o artigo 1º e o artigo 2º, que são os mais importantes, tem as informações mais relevantes. Professor, mas tem lá o artigo falando sobre os símbolos, não sei o quê. Beleza, você deve fazer a leitura desses artigos. A lei orgânica, para a tua prova, é importante você ler os dispositivos. O que eu estou fazendo é pegando aqueles dispositivos mais importantes, mais complicadinhos, por assim dizer, e estou tentando destrinchar para você, para ajudar aí na tua tarefa, no teu estudo, tá bom? Avançando, vamos lá para o artigo 9º da lei, onde ele começa a falar sobre as competências municipais. Pois é, o que o artigo 9º faz? O artigo 9º, ele traz uma lista de matérias, traz um rol de matérias, ele até é um artigo bastante extenso, né? Claro que eu não trouxe o artigo 9º inteiro aqui, eu trouxe só uma parte, tá? Professor, então eu só preciso ler esses incisos que você colocou aqui? Claro que não, tem que ler o dispositivo inteiro, mas ele é muito grande e eu não vou ficar, né, destrinchando ele inteiro, porque senão a gente perderia o curso inteiro falando sobre isso. Eu peguei os mais importantes, tá? Mas o que o artigo 9º faz? Ele traz um rol, uma lista de matérias que são de competência do município. Essas matérias que estão no artigo 9º só podem ser tratadas pelo município. Lembra que eu acabei de falar, que eu acabei de explicar sobre essa questão da autonomia dos entes e que o município, sendo um ente federado, ele também tem essa autonomia. Então ele tem o poder para se auto-administrar, né, para eleger seus governantes, ele tem o poder para cuidar daqueles assuntos que são próprios dele? Pois é, o artigo 9º vai dizer para a gente quais são esses assuntos que só o município tem que tratar. Então, aqui no artigo 9º, não dá para ter interferência dos estados, não dá para ter interferência da União, porque são assuntos que, repito, só o município pode tratar. Vamos ver alguns exemplos. Então, artigo 9º. Compete ao município de Capivari de Baixo legislar sobre assuntos de interesse local. Claro, o município, graças a essa autonomia que eu falei agora há pouco que ele tem, uma das consequências, um dos desdobramentos dessa autonomia é o poder, é a capacidade para o ente criar suas próprias leis. Então, o município, ele tem competência para criar suas próprias leis que tratem sobre assuntos de interesse local. O que é interesse local? Interesse daquele município. Interesse daquela localidade. São assuntos que não interessam para o Estado inteiro. São assuntos que não interessam para o país inteiro. Não. São assuntos de interesse local. São assuntos que interessam aquele município. Então, aquele município, no nosso caso aqui, o município de Capivari de Baixo, ele vai criar as suas próprias leis para tratar da melhor forma possível, da forma como ele melhor entender, sobre os assuntos que dizem respeito, basicamente, a ele. Ok? Até porque faria sentido, né? Você tem lá um assunto que só interessa para o município e o Estado vir e criar uma lei para o município? Não. Aquele assunto não interessa para o Estado inteiro, interessa para aquele município só. Então, deixa que o município que vai criar a lei sobre aquele assunto. Beleza? Que mais? Olha o inciso 3. Também compete ao município
instituir e arrecadar os tributos de sua competência e fixar e cobrar preços. Vamos lá, pessoal. Tributos. Gente, quando eu falo assim, tributo é um gênero. Tributo é um gênero, do qual eu tenho várias espécies. Uma dessas espécies são os impostos. Tá? Então, imposto não é a mesma coisa que tributo. Tá? O imposto é um tipo de tributo. O imposto é uma espécie de tributo. Assim como, por exemplo, as taxas também são uma espécie de tributo. Tá? Mas vamos focar só nos impostos aqui para eu exemplificar. Cada um dos entes, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem instituir, eles podem criar e podem arrecadar, podem cobrar determinados impostos. Então, por exemplo, imposto de renda. O imposto de renda, ele é um imposto federal. Quem é que institui e arrecada imposto de renda? A União. A União. Estado não tem que se meter, município não tem que se meter. IPVA. IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Quem é que tem competência para instituir e arrecadar o IPVA? Os estados. Cada estado tem autonomia para disciplinar, para criar as leis referentes ao IPVA, instituindo e arrecadando. Ah, professor, então é por isso que em alguns estados o IPVA é mais caro ou mais barato que outros? Isso mesmo, porque cada estado tem o seu próprio IPVA, cria a sua legislação sobre o IPVA. E no caso dos municípios, hein, professor? Quais são os impostos que o município pode criar? O município pode criar 3 impostos. O município pode criar o famoso IPTU, pode criar o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, o Imposto sobre Serviços. Alguns chamam ISS-QN, né? Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Mesma coisa. Então, esses são os 3 impostos que são de competência do município. Só o município pode tratar sobre IPTU, ITBI e ISS. Só o município. A União não tem que interferir, o Estado não tem que interferir, é só o município. E cada município cria, por causa dessa autonomia, cada município cria a sua legislação específica para tratar do IPTU, para tratar do ITBI, para tratar do ISS. Por isso que eu posso ter variações de município para município. Ah, então o IPTU, por exemplo, no município de Capivari de Baixo, é de uma forma, tem um valor, tem uma legislação. Se eu for para o município de Florianópolis, por exemplo, é outra legislação. Sim. Claro que existem regras básicas que todo mundo tem que observar. Né? Também não tem a liberdade não é total. Né? Tem algumas regras básicas. Mas o que eu quero mostrar para você é que com isso eu consigo verificar muito bem como que aquela autonomia que a gente conversou agora há pouco se manifesta na prática. Essa, entre aspas, liberdade que os entes federados têm para disciplinar alguns assuntos. Tá? No caso aqui do município, a gente está vendo quais são esses assuntos que estão aqui no artigo 9º que só o município pode tratar. Não tem estado, não tem união, não tem Distrito Federal, não tem ninguém, é só o município. Tá? O inciso 5 fala, também compete organizar e prestar diretamente ou sobre os regimes de permissão ou concessão os seus serviços públicos, exercendo seu controle e fiscalização. Beleza, o município, ele não presta serviços públicos para a gente? Presta. Existem alguns serviços públicos que são prestados pela União, alguns serviços públicos são prestados pelo Estado, outros serviços públicos são prestados pelo município. Cada um
dentro da sua esfera de competência. Popularmente, né? Falando, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ninguém se metendo nos assuntos do outro. Tá? Então, tem um determinado serviço, serviço público municipal. É o município que vai decidir se ele vai, por exemplo, prestar esse serviço de forma direta, né, diretamente, o município prestando o serviço público, ou se ele vai pegar e vai passar esse serviço público para um permissionário ou um concessionário, né, uma empresa que vai ter a permissão ou concessão desse serviço público. É o município que vai decidir. É o município que vai decidir. Quem é que vai controlar? Quem é que vai fiscalizar a prestação desse serviço público? É o município. Isso está dentro dessa esfera de competência do artigo 9º que nós estamos vendo. E ninguém tem nada que ver com isso. Ninguém tem nada que ver com isso. Olha aqui, ó, inciso 6. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens. O município, ele tem bens. Existem alguns bens que são do município. Quem é que vai administrar esses bens? Quem é que vai decidir como usar esses bens? Quem é que vai decidir como vai ser alienado, por exemplo, vendido esses bens? O município. O bem é dele. Então, tudo isso está dentro dessa esfera de competência, dentro dessa lista de competências do artigo 9º, tá? E que, repito, eu trouxe apenas alguns incisos para exemplificar, mas a leitura do artigo completo é essencial para a tua prova, tá? Pessoal, como o nosso tempo desse primeiro bloco já estourou, vamos fazer uma pausa, vamos fazer um intervalo, tá? Eu vou parando o compartilhamento e daqui a pouquinho eu estou de volta com o segundo bloco para a gente retomar o nosso estudo a partir desse ponto, a partir do artigo 9º, que ainda tem algumas coisas que eu quero falar, tá bom? Daqui a pouquinho estou de volta.